qualquer um está apto a trabalhar com oráculos, desde que se prepare para tal. Na vida, todos nós somos capazes de qualquer coisa, desde que nos preparemos para aquilo. Assim como um médico, ele precisa da sua formação, é claro, não estou querendo comparar um médico com um olhador, mas como o médico precisa, um advogado precisa se preparar, o olhador, conforme nós chamamos, aquele que vai trabalhar com oráculo, ele também precisa se preparar. Às vezes pensamos que para trabalhar com oráculo basta um processo intuitivo. Já falamos aqui sobre o que vem a ser intuição. Quando você entra em contato, muda a frequência do seu cérebro e é capaz de entrar em contato com outros seres e aqueles seres lhe inspiram, porque o oráculo, no fundo, é um processo de inspiração. Você recebe uma inspiração para falar alguma coisa. Mas além desta inspiração, é preciso ter uma técnica, é preciso ter uma formação. Por exemplo, o tarô. Você vai trabalhar com as cartas. É preciso que você tenha a técnica de como lidar com as cartas. E esta técnica, ela vai pressupor também um certo respeito que você vai ter com aquilo que está sendo manipulado. Os búzios, é preciso também estudar o jogo de búzios. O búzios requer o conhecimento de vários itãs, conforme nós chamamos, que são as lendas dos orixás. Na astrologia, eu diria que a astrologia talvez ela seja o mais técnico dos oráculos que nós temos. Mas é preciso também o conhecimento de toda esta técnica. É preciso que você saiba o que é um aspecto de um planeta com outro. É preciso que você entenda as oposições, as conjunturas, e daí então vir com um processo interpretativo. Todo oráculo requer uma interpretação. É como um texto. Quando você olha para um mapa astral, aquilo é um texto escrito e você vai decodificar aquele texto. Quando você tem uma mandala de búzios aberta, aquilo é um texto que está escrito e você precisa decodificar. Mas para decodificar o texto, assim como nós aprendemos a ler, aprendemos a escrever, também temos que ter a técnica do jogo. Não basta somente a intuição presente. Então, todos nós somos capazes, mas todos nós precisamos nos preparar para nos tornarmos aptos a trabalhar com oráculo. Muitos, inclusive, se preparam, podem conhecer toda a técnica envolvida naquele jogo, seja do búzios, seja do tarô, seja das runas, seja astrologia, mas falta digamos, algo mais, esse processo inspiratório. Por isso que algumas pessoas terão o dom mais voltado para o búzios, outros para o tarô, outros para runas, de acordo com o seu dom, aonde o seu processo inspiratório falará mais alto. Então, qualquer um é capaz, mas é preciso, em primeiro lugar, ver aonde está o seu dom maior e aprender a técnica. Assim como numa música, todos são capazes de tocar um instrumento, desde que você entre numa aula de teoria, então você vai aprender a tocar um instrumento. Agora, por que alguns se sobressaem num instrumento? Porque tem um dom. Então, além da técnica, tem o dom para tocar o instrumento. A mesma coisa um olhador. Ele pode ter toda a técnica, mas se lhe falta o dom, fica difícil do processo interpretativo fluir com muita facilidade. Então, em qualquer coisa, é necessário a técnica e o dom. E o dom chamamos deste processo inspiratório. Uns vão necessitar um estudo minucioso da técnica, outros já não necessitam de tanta técnica, mas todos vão necessitar da técnica. Então lembre-se, dom e técnica. É isto que faz um bom olhador. É isso que faz com que uma pessoa olhe para um jogo e diga isto, isto, isto e aquilo e toca no coração da pessoa. E falar em tocar em coração
é importante que o olhador e o consulente, se possível, estejam próximos. Pois quando nós estamos num processo oracular, estamos neste processo de olhar alguma coisa na possibilidade da vida da pessoa, você está entrando no canal da pessoa, você entra na vida da pessoa e isso é extremamente delicado. É preciso saber entrar e é preciso saber sair daquela vida da pessoa. E quando você entra, você acessa isso que nós chamamos o inconsciente coletivo, que cada um, apesar de ser coletivo, mas cada um tem o seu ainda meio particularizado e nós vamos entrar neste lugar. E para entrar neste lugar tem que haver um preparo para isto. Por isso, a seriedade de um jogo não é brincadeira. Da mesma forma, um jogo, ele precisa ter um local, ele precisa ter uma hora marcada para ser realizado. Da mesma forma que ninguém encontra com um médico na rua e diz, estou com um problema aqui, acolá, e querer mostrar o problema, um oráculo a mesma coisa. Não é, tira um jogo de búzios aí para mim agora, ou tira uma cartinha. Isso é desacralizar um processo que é extremamente sagrado. O oráculo é o contato que nós fazemos com os canais, este mundo onde tudo acontece das pessoas. Eu não posso entrar neste canal da pessoa se eu não estiver preparado para isso. Isso é uma falta de respeito com aquela pessoa. Então nos preparemos. Vamos aprender a técnica, ter os dons e saber exatamente o momento de abrir um jogo, de se colocar diante de uma pessoa. A Umbanda, ela vai trabalhar sim com o oráculo, com o jogo de búzios, e ela vai tornar isso extremamente sério. Mas na Umbanda também temos as entidades. Enfim, vamos deixar isso para uma próxima vez, mas se você gostou, curta, compartilhe, e logo, logo falaremos sobre as múltiplas possibilidades que a Umbanda tem de poder facilitar e ver algo que você às vezes não está conseguindo ver.